Bem-vinda, Scarlett. Eu vou pedir para a Scarlett se apresentar e a gente segue com algumas perguntas. Conta um pouco para a gente sobre você. Eu sou assistente social, tenho quase uns 20 anos de carreira e desses 20 anos, uns 17 no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. E a gente vai acumulando, né? Experiências, informações, histórias mesmo, porque eu escuto muitas histórias nos meus atendimentos. E em algum momento acabou vindo, né? A gente vai falar disso daqui mais um pouco, né? A ideia de fazer esse livro, Nas Tramas das Famílias, né? Então, esse livro para mim é uma coisa muito importante, é uma realização muito importante, porque ele junta duas experiências minhas, né? Uma maior, que é de assistente social, que é o que eu faço há mais anos, e uma que não é maior, mas é mais antiga até do que ser assistente social, que é a paixão, o desejo de escrever, que eu venho fazendo há menos tempo, mas, em geral, eu escrevia com outros focos, né? E esse livro, ele concretiza uma união desses dois caminhos, né? Onde eu pego o que eu conheço, o que eu gosto de fazer como escritora, mais a minha experiência como assistente social. Então, quem ler Nas Tramas da Família vai ter acesso a um material que é muito rico, né? Porque tem a criatividade, tem ferramentas de escritores, mas tem por trás toda uma prática profissional de alguém que trabalha no serviço público, alguém que é assistente social, que é comprometido com a população brasileira. Então, fica aqui o convite. Por que falar de famílias num livro de contos? Pois é até muito interessante que um dos contos que eu tenho aqui no livro, né, vou até falar o nome dele, que é A Fila da Doação, ele, quando surgiu, ele surgiu em formato de poema. E quem leu amou, ficou apaixonado. E aí, quando eu pensei em fazer esse livro mesmo, eu até transformei ele num conto, né? E quem leu, teve gente que até ficou contra. Não faça isso, você vai pegar esse poema. Mas o livro tinha que ter uma linguagem, né? E eu queria que todo ele fosse contos. Por que é tão importante assim, né? Os contos tem várias definições. Tem duas que eu gosto muito, né? Uma que é uma história curta, né? E outra que é uma história que você tira o início e o final. Aí você tem um conto. Né? Uma história grande, você tirou o início e o final, você tem um conto. Então, meio que você sabe que alguma coisa aconteceu antes, vai acontecer coisa depois, mas você está falando daquele recorte ali. E no desenrolar da história que a gente vai entendendo sobre o que o autor está falando efetivamente, né? E aí é muito interessante falar sobre família isso, porque através de contos, porque tem a ver com a minha prática. Eu atendo uma família que já tem uma história, eu vou interferir uma parte ali, vou tentar colaborar para a resolução daquele conflito, mas essa família vai embora, né? Vai voltar para suas questões, vai ter uma decisão judicial e a história dessa família continua. E eu não sei o que vai acontecer depois, né? Até onde as minhas orientações, até onde a minha decisão impactou. Mas é uma história que continua, né? Porque essa família continua. Então, acho que o conto ele traduz muito bem a minha experiência e também o que vem a ser família, né? A gente conhece uma parte de uma história de uma família, mas é difícil a gente conhecer uma família. Se não for a nossa, né? Às vezes nem a nossa a gente não conta os segredos, né? E como será o futuro. E foi daí que surgiu o título? Tramas também é uma palavra que também tem muito significado, né? Dentro de dramaturgia, dentro de roteiro, dentro de... Enfim, da literatura, é uma palavra muito forte, né? Mas eu gosto da ideia, além de toda essa história, além de todo esse potencial
literário que tem a palavra tramas, né? Todos esses significados, também a ideia da trama das coisas que se entrelaçam, é um dos significados, né? O emaranhado, que tem a ver com família, né? Porque são muitas histórias que uma se ligam da outra, muitos tipos de família diferente. E aí, às vezes, a gente está ouvindo uma história que essa pessoa está falando que é a minha mãe, mas é a mãe de consideração, que é outra pessoa, que não sei o quê. E meu primo... E aí você vai vendo assim, meu Deus do céu, uma emaranhada, e você tem que... Volta. Mas qual o nome do fulano? Para você tentar organizar, entender melhor que história é aquela, quem fez o quê. Porque às vezes está falando da mãe, está falando biológica, às vezes está falando da mãe, mas a mãe já é a outra mãe, que é a mãe de criação, às vezes é a madrinha, que também é mãe. Então, assim, uma coisa até que eu gostei bastante do trabalho da editora, que eu tive já a oportunidade de falar isso para o Rodrigo Cairo, né? Foi a capa, porque eu falei assim, eu cheguei a fazer uma arte no Canvas, né? Usando uma imagem de uma árvore e tal, não gostei muito, e quando eu conversei com ele, ele já estava fazendo essa ideia da árvore. Eu falei, gente, que massa, uma árvore! Tá toda, né? É uma trama, tá tudo aqui emaranhado, esses galhos, e a gente não sabe onde até que vai. A gente não sabe qual é, né? Até onde vai a nossa família, as relações das nossas famílias com outras famílias, o que vai acontecer? Então, esse título tem de dizer todo esse potencial de narrativa, mas também de emaranhado. E também de rede de proteção, né? Porque na família não é só um lugar onde a gente encontra conflito, mas também afeto, proteção. As famílias que conseguem ter na própria família essa rede de proteção, elas conseguem se preservar muito mais, né? E, sobretudo, suas crianças, seus adolescentes, seus idosos. Tanto que a gente tem aqui essa frase abaixo, né, para falar um pouco mais do livro, um subtítulo, que é Famílias, Afetos e Conflitos. Porque a família é um lugar de afeto, mas também é um lugar de conflito. O leitor é um leitor que é adulto, né? A maior parte são mulheres, pessoas acima de 30 anos, em geral, tem pessoas que têm menos idade, mas a maior parte acima de 30 anos. Pessoas que gostam de ler, de estudar, de se instruir, mas é, sobretudo, um público adulto. Poder do Abraço. Eu adoro Rotina, que fala... bom, não posso falar, que eu não vou, né? Eu adoro Confusões, no plural. Ai, gente, não sei. Eu gosto muito de A Fila de Doação, que eu já até falei. As Baratas do Vovô Onofre, que foi a história que deu origem ao livro, né? Agora, vou te falar que uma que eu recebo vários feedbacks que as pessoas estão amando, é Imperfeito Juízo. Até vocês fizeram uma arte também específica, né? O Isaac, ele é um personagem que todo mundo adora. É uma história assim que é muito boa, que faz a gente pensar muito em saúde mental, em nós mesmos, né? Eu acho que eu destaco o Perfeito Juízo, mas tem muitas aqui que eu gosto, que moram no coração. São histórias assim que eu tento, sempre nessa ideia do conto, né? De não dar um final muito fechadinho, do tipo assim, então recebeu a guarda e aconteceu, né? Não é nesse sentido, né? As histórias, elas não têm um desfecho para você ficar feliz, assim, então foi uma história final feliz, ou uma história com final triste. Elas são histórias muito mais para mostrar a complexidade e a diversidade da família brasileira, né? Então, a gente pode até não ter, assim, esse foi um feedback positivo que eu já recebi de alguns leitores, que eles falaram assim, não, por mais assim que você não diga o que vai acontecer depois, né?
por exemplo, na história do Isaac, se ele vai ser interditado ou não, mas ali ficou claro que família que é essa, uma série de conflitos que tem ali para além do Isaac. E o Isaac, que é alguém que tem alguma, né, é uma pessoa com deficiência, né, no caso, deficiência mental, é alguém que faz parte dessa organização familiar e está ali dentro dessas tramas, vivendo e observando as coisas do jeito dele. Então, é meio que um retrato, assim, ó, essa família é desse jeito. E como são muitas famílias, né, por isso que até o nome é no plural, né, nas tramas das famílias, porque não existe uma única configuração de família, né? A família, pai, mãe, filhos, né? Muitas pessoas gostam dessa definição, mas não é o que a gente encontra no mundo real, nem no meu trabalho, nem em lugar nenhum. Você vai encontrar família que tem 2 pais, família que tem 2 mães, famílias que a criança chama 3 mulheres diferentes de mães, né? Famílias que a criança é criada pelo avô, família que a criança é criada só pela mãe ou só pelo pai. Então, assim, são muitos os tipos de famílias, mas como que esse universo todo é um universo complexo, interessante e também apaixonante, né? Porque a gente vai vendo também muitas das nossas famílias aqui dentro, né? Você vai ver isso aqui parece com a minha ou de alguém que eu conheço, é muito sobre falar de nós mesmos também. E o que é mais fácil, escrever a primeira linha ou a última? Nesse livro, especificamente, foi mais fácil escrever a primeira, porque o conto As Baratas do Vovô Onofre, que abre o livro, eu escrevi para uma oficina lá no trabalho. A ideia era só ajudar o pessoal que faz oficina, né? Porque eu ia encaminhar adolescentes que eu estava atendendo para participar dessa oficina. Então, foi uma coisa que eu fiz assim para colaborar no trabalho. Então, nesse caso, para mim, foi mais fácil essa. E aí, quando surgiu a ideia do livro mesmo, eu não tive dúvida. Falei, essa aqui tem que ser a primeira história, é o ponto que vai abrir o livro. E é difícil ler e se dedicar a escrever, trabalhando fora e ainda sendo mãe? É muito difícil. As pessoas me perguntam como é que eu consigo isso. Eu tenho várias respostas. A primeira que está mais na ponta da língua é porque eu sou maluca, então pego fácil. Essa é mais fácil, menos comprometedora. Mas, assim, é porque eu realmente quero escrever, entendeu? E aí eu vou ler também em algum momento que eu quero ler. Está muito mais ligado a um querer meu do que uma possibilidade. Porque se depender dessa possibilidade, a inspiração, fantástico, o momento ideal, o momento que o meu cachorro não está latindo, que a máquina de lavar não está lá apitando. Se eu esperar tudo isso, não ter uma louça, não vai existir, né? E vou morrer, né? Talvez o último dia de vida. Então, assim, para a gente, acho que isso é interessante, porque muitas pessoas querem não só escrever, mas outros projetos, e a gente às vezes fica esperando ter condições melhores, que se a gente não for atrás delas, né, ou do que pode fazer nas condições que a gente já tem, os sonhos não vão se concretizar, porque como assim a condição vai existir de uma hora para outra, né? Não existe, né? Ou a gente busca e aí vocês, né, isso é uma outra coisa boa para falar da editora também, assim, a paciência que vocês têm comigo e a disponibilidade, porque assim, o que acontece é que eu acabo escrevendo no final de semana, de noite, aí, dia 1º de maio, né? Esse ano, eu estava enchendo a paciência do Rodrigo, mandando um monte de coisa que eu estava revisando, enchendo a paciência não, que ele não reclamou em nenhum momento, mas eu tenho desconfiômetro, eu tenho tanto desconfiômetro que em algum momento eu mandei uma mensagem para ele: olha, eu tenho noção que hoje é 1º de maio, tá? Desculpa, mas é porque eu não vou ter durante a semana esse horário, então eu estou aproveitando para escrever, para fazer aqui a revisão e mandar algumas observações para você. Então, é assim que a gente vai organizando. E como é que foi esse trabalho, então, com a Caminhos? Além do que você compartilhou quando você recebeu o livro? É verdade, pois é.
Eu já tinha vindo de um outro trabalho, né? Meu primeiro livro, que foi Bela Despertar, foi com a Caminhos, que foi uma experiência muito feliz. Eu gostei. Quero te dizer até que não foi a minha primeira... não foi a primeira editora que eu pensei quando eu fui fazer isso nas Tramas das Famílias, que eu pensei numa editora mais voltada para serviço social ou para a área jurídica por causa do tema, né? Mas aí era tudo tão difícil, e esse tempo que eu não tenho também de procura, manda e-mail de novo, a pessoa manda um e-mail que eu não entendo, eu tenho que responder. Eu falei assim, gente, eu vou conversar com a Caminhos, porque eu já gostei do trabalho deles. Eu não quero fazer algo assim tão... Não é um trabalho acadêmico, é um trabalho literário. Então, por mais que ele tenha uma discussão forte com áreas acadêmicas do direito, do serviço social, né? Talvez até da psicologia, é um livro de literatura, né? Um livro de contos. Então, vamos para uma editora que já está nessa praia aí que eu já conheço. E eu voltei para Caminhos e falei, vamos, tá afim, tá podendo? Eu vou embora. Você já tem mais projetos em andamento? Tenho mais projetos, inclusive esse livro aqui vai nos dar um novo projeto, né? Estou com um projeto de fazer um podcast a partir do livro, que não é contando as histórias, é um outro produto, mas em cima desse livro. Tenho um outro livro aí já em mente para publicar. Aí, agora já vou sair da área profissional, vou voltar de novo para vai ser um livro de contos. Na verdade, eu tenho muitos projetos, sabe, Natália? O tempo é que falta mesmo. A gente tem que ter um pouco de aceitação das coisas, né? Que é esse tempo também que você não consegue, às vezes, fazer as coisas tão rapidamente quanto gostaria, também acaba virando um tempo para amadurecer a obra, o trabalho, né? Porque aí você, poxa, ainda não consegui, aí você vai ler, você vê uma coisa, você pensa outra, né? Então, assim, eu tenho muitos e muitos projetos que eu espero fazê-los, né? E o mais, assim, que eu estou agora procurando, voltando a me dedicar, né, é a questão do podcast em cima do livro, mas tem um novo livro aí, espero concretizar. Não sei se fim de ano que vem, mas... Tá vindo. Tá vendo. Que mensagem de inspiração você pode compartilhar aqui com a gente? A gente buscar, sabe? Buscar o que quer, buscar as condições que a gente pode ter, porque, voltando ao que eu já falei, né? É uma frase que eu adoro, que é: feito é melhor que perfeito. Às vezes a gente quer fazer um trabalho com uma perfeição, né? E se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo? E às vezes não é possível, né? A gente não tem o tempo, a gente não tem a perna, a gente não conhece aquelas pessoas, a gente não está nem preparado, às vezes, né? para fazer essa ideia. Mas é bom ter ideia, porque a gente guarda ela numa gaveta e um dia, às vezes, é possível concretizar. Mas, assim, o que dá para fazer hoje? Então, assim, busque, sabe? Buscar fazer o que a gente quer fazer e buscar as condições que são necessárias, né? Não dá para fazer um livro físico, dá para fazer um e-book, né? Dá para fazer uma página na internet, não botar uns posts no Instagram de vez em quando. A pessoa já está começando. E acho que isso que é difícil. É muito difícil assim começar, foi difícil para mim também. Começar a ter coragem de ir para a internet, botar no Facebook um texto, que eu comecei fazendo com isso. Mas conforme a gente vai tendo os resultados, e as pessoas vão lendo e vão dando retornos bacanas, a gente vai vendo que é aquilo mesmo. E que bom que a gente compartilhou, porque senão aquela ideia ficar dentro da gente. Que é a história desse livro também, que eu pensei assim, meu Deus, eu sei tanta coisa, assim, tantas histórias sobre famílias. Pessoas podem ler aqui, refletir e tirar coisas boas para elas, e que vai morrer dentro dos relatórios. O processo vai ser arquivado, só a gente fica sabendo. Porque, por mais que sejam histórias fictícias, são
pensadas a partir de histórias reais. Então, por que não compartilhar? Até para as pessoas verem que também alguns problemas que elas passam não são só elas. Muitas outras pessoas passam por situações assim e muitas encontraram caminhos, soluções, né? Então, quando a gente põe um texto que seja, às vezes eu já botei assim, frases curtinhas no Facebook, e as pessoas me agradeceram, foi tão bom ler isso hoje. E se a gente não colocasse para fora, isso não ia proporcionar esse sentimento tão bom, né? Nosso, né? De fazer efetivamente, de ouvir, e na outra pessoa que está recebendo. Scarlett, é um prazer estar com você aqui, que a gente siga, né, nesse belo caminho, conectados aqui pela editora. Isso aí. Prazer foi meu. Muito obrigada, Caminhos, mais uma vez.